Fala galera, tudo bem? Bom, vamos seguir aqui com mais esse bloco aqui de educação financeira aqui na área da medicina de forma geral. Eu queria passar algumas lições que eu aprendi assim para vocês. E isso não é seguindo guru, isso aqui é para você esquecer, para você não ser, digamos, enrolado aí pelo mercado de forma geral. Isso aqui é para você ter paz, é uma educação, a gente não dá dicas de investimento de nada, é só para você entender uma forma de educação mesmo. Então fica ligado nessa aula, né, os grandes segredos que eu aprendi aqui com investimento, que é uma coisa muito básica, mas as pessoas esquecem na hora, na vida real. Então a gente vê que os objetivos principais que eu acho que a gente tem que ter, né, nessa educação financeira é reserva de emergência. Né? E não tem muito segredo de forma geral, gastar mais do que ganha, investir a longo prazo e fazer aporte. Né, de forma geral um pouquinho, vai ter meses que não vai fazer, vão ter meses que é muito difíceis, vão ter meses que você vai ter um prejuízo, vai ajudar uma mãe, ajudar um irmão, ajudar um pai, tem 2, 3, 4, 5 meses, mas isso você tem que pensar a longo prazo, a longo de 10 anos, às vezes vai ter um ano muito difícil, o outono vai ser um pouco melhor, 6 meses são hiper difíceis, vai ganhar menos, vai ganhar mais, enfim, essas pessoas que ganham aí regularmente o mesmo salário, mas geralmente autônomos não é assim, então você pode ter uma crise, pode quebrar, mas no geral isso é uma mentalidade para você ter. Então eu vou falar aqui, os objetivos dessa aula vão ser basicamente o que é a reserva de emergência, os segredos, os maiores erros de todos e os livros que eu gostei. Então, algumas lições interessantes para você entender uma parte da educação financeira. Então, a fórmula da tranquilidade financeira, o que é? A gente fala que ficar rico é parecido com emagrecer, mas se fosse fácil, teria todo mundo rico, todo mundo magro. Então, emagrecer, no geral, é você uma conta matemática muito simples, você tem que comer menos, gastar mais. Você ter uma reserva financeira muito boa é ao contrário. Na verdade, o que você vai fazer é ganhar mais e gastar menos. Né? Mas, como eu falei, isso não é a realidade do mundo, senão a gente teria pessoas só magras e ricas. Mas isso não é. A realidade é dura. Né? Então, a gente fala que tem a reserva financeira, principalmente para os improváveis da vida. Então, a fórmula, no geral, isso aqui é uma fórmula para a mente. Né? Isso não é para você ficar mais frisado aí. Mas, no geral, é tranquilidade financeira, basicamente ganhando menos gastos vezes os juros do tempo. Né? Nada vai ganhar de uma coisa que é exponencial, né, do que uma coisa que é multiplicativa. Então você tem que encarar esse T como o expoente. Então é basicamente isso aqui para você entender. Você tem que encarar esse N aí como exponencial. Então não adianta você ficar comparando coisa multiplicativa com o que é exponencial. Você entende isso da matemática. Então taxa nunca vai ganhar de tempo. Isso é uma coisa muito básica que a gente tem que entender. A matemática, né, do ensino médio nos ensina muito bem isso. Então a gente vê aqui, isso é uma regra muito básica, que a gente vê o exponencial aí ao longo do tempo, que é multiplicativa, não adianta você ficar procurando taxa toda hora, que a taxa é apenas um multiplicativo. Então essa curva é baseada em tempo, a gente vê ali o exponencial, é uma coisa que você tem que entender de forma geral. Então a gente fala para as pessoas parar de girar e começar a acumular, né? Assim, aquele cara ali, aquele gestor fala, muda o dinheiro para cá, vem para esse fundo, aí sai a manchete lá, mude o dinheiro para a ação da semana, mude o dinheiro para o fundo tal, esse é o tesouro direto melhor que não sei o quê. Então isso nada mais é do que para girar seu patrimônio, né? Você pagar mais taxas, girando dinheiro. Então você nunca vai acumular, porque você vai dando taxa para muita gente. E o mercado é assim mesmo, né? E as pessoas ainda pensam que não, né? Que o certo é fazer isso, porque elas foram ludibriadas aí pelo mercado, e o mercado é cheio de marketing, né? O mercado é cheio de porcentagem, cheio de vieses, de forma geral. A gente vê que a gente tem que entender um pouco de algumas coisas para a gente não cair nessas ciladas aí. Então, como a gente falou, o multiplicativo pelos juros compostos através do tempo será a sua riqueza aí de cada um, né? Para você ter paz, não estou falando para você ficar rico, estou falando para você ter paz. O que a gente está ensinando as pessoas a terem paz na vida de forma geral. Para você ficar rico, ter um grande dinheiro acumulado, aí são outras coisas, aí eu nem entendo isso. Mas a gente está falando para você ter paz na medicina, né? E você ter uma vida melhor, até você poder fazer escolhas, como a gente falou no livro, bem sobre isso. Então a gente tem um capítulo bem legal sobre educação financeira que vai complementar todas essas aulas aqui e é importante você ler. E depois a gente vai discutir e eu estou disponível para discutir todo mundo aqui do Academy. Então quando você ganha menos, né, e quando você gasta, é o que sobra no fim do mês, é o que vai ser investido ou poupado. Lógico que vai ter vários meses que você não vai poder fazer isso porque a nossa vida é muito dinâmica, mas você tem que pensar isso a longo prazo. Não adianta você pensar no primeiro mês. Eu vejo colegas falando, cara, meus 2 meses de consultório deu muito ruim, mas aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, como é que tá? Lógico que isso tem que ser uma conta matemática, mas você tem que ter muito cuidado. Então a grande ilusão que a gente tem é o ego, né? Eu acho que o nosso ego é o principal inimigo aí que a gente vê. Pessoas, às vezes, recém-formadas, colegas que acabou a residência, aí comprando os carrões, mesmo sem ter condição, mostrando
mostrando coisas para as pessoas que você não conhece, né? Isso é uma das principais loucuras, e principalmente mostrando para quem não conhece com dinheiro que você não tem. O carro é todo do banco ali, mas ele está ganhando andando de carrão. Então sempre que você comprar algo com dinheiro que você não tem, aquilo que não é seu, cuidado com o ego, né? Duas riquezas que a gente vê muito grandes, que é difícil o médico ter, mas os poucos que tem, eles são muito ricos por causa disso. Até ele ganha um salário talvez menor do que outros, mas ele tem tempo e mobilidade, né? Isso é uma das coisas que a gente vê dificílimas a gente conseguir na medicina, né, de outros colegas. Então, quando você vai procurar, né, formular e aumentar as taxas grandes para o seu capital acumulado, é bem mais complexo. Na verdade, nem deve ser tanto o sentido, nem deve ser tentado. Você fica querendo taxa. Com certeza isso vai aumentar o seu risco. Então, você tem que ter cuidado, você tem que ter consciência do que você está fazendo de forma geral. Então, quando você busca um retorno sobre o seu capital, o que é muito, muito além, né, o risco de perda aumenta muito. Então as pessoas têm que ter um certo cuidado com isso. Mas as pessoas não medem esse risco, né? Eles só medem a taxa, só medem o ganho, só medem os juros. E isso é um grande problema que a gente vê. Então, futuro. Então, nada foi dado poder de quem tem bola de cristal, né? Quem é o... Exceto se ele tem informação privilegiada, aí, como eu falei, isso é um mercado que funciona, mas nós somos pobres coitados, nós somos sardinhas, então não adianta pensar dessa forma. Então, não foi dado ao ser humano nenhum poder de drone de prever o futuro. Né? Esqueça disso. Esqueça essas crenças aí. Eu falo na medicina, para ser um bom médico, você tem que ter um pouco de... Você tem que ser um pouco cético, de forma geral. Então a bolsa investe em empresas boas, renda fixa, diversifique, né? Não estou falando para você investir um ou outro, porcentagem, enfim, isso não interessa, mas você tem que diversificar, de forma geral. Ali tem a loucura do trade aí, que as pessoas ainda estão nessa loucura aí, estatisticamente, todo mundo sabe que isso não faz sentido. Então as pessoas estão foco aí no processo e não no produto, e fica essa loucura aí, continua caindo. O dinheiro não está no produto, né? O produto é consequência do processo. Então, se você quer negar aí que os resultados, né, se querer negar que o resultado é importante, a maior importância está em como você chegou lá. Então, as pessoas ainda ficam nessa loucura e a gente quer mostrar isso aqui, né, para você parar, para você ter paz, para você ter uma certa tranquilidade. Então, a principal coisa que a gente fala é que tem que estudar mais, tem que poupar ali 10%, 20%, isso é só um número subjetivo que eu estou colocando aqui. Né? Cada um sabe a sua realidade, vai ter mês mais difícil. Eu tive mês que eu não conseguia poupar nenhum centavo, né? Mês super difíceis na minha vida, quando eu me mudei. Talvez eu me mude, pode ser que eu me mude para outro estado, para outro país de novo, e fale 3, 4, 6 meses super difícil, 10 meses difícil. Pode ser que seja um acordo com a sua família, você esteja mais velho aí, você e sua esposa, e seja um acordo, né? A diferença é que vocês têm que estar engajados. Uma família tem que estar engajada para a família ter paz, de forma geral. Né? Ou você sozinho, ou você com a sua esposa, de forma geral. Mas isso tem que ter um engajamento, tem que ter uma conversa, tem que ter uma comunicação muito boa. Então, isso é a mentalidade que a gente quer passar. Então, é melhorar o atendimento dos seus pacientes, né? Para você ganhar mais, cumprir os planos aí, todos os planos traçados, de forma geral. Então, você tem que melhorar o atendimento, é o que a gente foca na empresa, o que você vai fazer, por exemplo, no seu consultório, né? De forma geral, investir em você. É isso que a gente está falando aqui. Então, alguns livros que eu gostei são livros bem básicos, de forma geral, mas podem te ajudar bastante aí. Pai Rico, Pai Pobre, Fora da Curva, Os Segredos da Mente Milionária, Psicologia Financeira, ali o Peter Lynch. Então, são livros básicos que a gente falou aqui. Tudo que a gente falou aqui está dentro desses livros, né? Eu tenho um resumo de cada livro desse que eu li. Então, a gente está falando de todos esses assuntos aqui de forma geral. Então, o que a gente fala aqui, a mensagem é como ter paz, para você não se lubridiar aí com o que você lê, com os bate-cliques da internet, com as estatísticas que você tem na ganância. E geralmente quando você cai em rolo, geralmente é ganância, ou ego, ou quando você não tem um pensamento crítico de pensar com o sistema, aquele livro, né, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Quando você tem esse pensamento aí mais rápido, né, mais agoniado, é geralmente quando você cai em rolo, principalmente em rolo financeiro. Né, eu vi um colega lá que tinha uma grana dos pais, e aí ele tinha 12 bancos. Né? Imagina, só com 33 anos, aí, com um filho pequeno, ele administrava 12 bancos. Como é que uma pessoa vai ter paz nisso, né? Por que ele não procurou 1 ou 2 bancos, né? Mas para investir o dinheiro da família, né? Por que ele não concentrou as coisas, enfim. Então ele era morto de estressado porque ele tinha que ver 12 bancos. Toda semana ele abria 12 bancos. Imagina aí, uma loucura, né? Então essa pessoa não tinha paz, né? E como é que essa pessoa tem paz e ficava vendo cotação de coisa? Imagina a loucura, ele todo estressado, ele brigava com a mulher, e a vida do cara era um inferno, porque ele estava focado que ele era o investidor da família, mas ele estava pensando de uma forma totalmente errada. Bom, galera, é isso. Estamos encerrando aqui mais uma etapa aqui da parte de educação financeira aqui da comunidade do Academy. E obrigado pela atenção de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, manda aqui que será um prazer falar com cada um de vocês.